Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo na Boa, esse podcast leve, sem pauta, sem mimimi, sem frescura. Hoje estou recebendo aqui um grande amigo meu, Rafael Santos, amigo de infância, viu galera? A gente vai fazer muita resenha aqui, resolvi trazer o Rafael porque o cara é o cara do CrossFit aqui em Fortaleza, no Ceará, e a gente vai bater um papo sobre essa modalidade aí que cada vez mais cresce. Cara, vou pegar minha cola, que é a única hora que eu pego no celular. Tu é head coach de CrossFit, fundador da Touch and Go, que é um box de CrossFit aqui em Fortaleza, né? Que é bem conceituado, muita gente fala que é um dos melhores. Forge atletas de alto nível, esse é o lema, né? Você vai falar um pouco disso. Também é consultor esportivo, dá consultoria pra galera que quer elevar seu jogo, elevar seu nível, tanto no CrossFit como em alguns outros esportes, mas mais focado pro CrossFit. E é o cara aí que faz muita coisa desde sempre. Tu já passou por muitas modalidades, a gente vai falar disso, mas se apresenta pra galera rapidamente pra gente começar esse papo na boa. Massa. E aí, galera, sou o Rafael, né, como o Eric falou. Tô no CrossFit desde 2012, né, fui um dos pioneiros aqui. Tive outro box de CrossFit. E agora, esse Touch and Go, eu fiz uma variação tentando abranger a galera que tinha o medo do CrossFit. O CrossFit chegou aqui de uma forma com atleta, pessoas fortes, os vídeos de pessoas competindo, né? Isso se difundiu muito rápido, mas aí, da forma que se difundiu, deixou as pessoas muito amedrontadas, né? E aí o Touch and Go voltou um pouco para essas pessoas que tinham medo e a gente transformou um pouco esse box justamente para isso, para a galera que é sedentária, que não fazia tanta atividade. E aí que não é o cara que vai entrar de alto nível de cara, né? A gente tem as planilhas para as pessoas de alto nível, né? Como você falou aí, o Puro Treino. E o Puro Treino é voltado para a competição, né? Para você evoluir justamente para competir. Pessoas que conseguem treinar 2 horas por dia, 3 horas por dia, conseguem dividir o treino em 2 etapas. E aí eles vão focar em competição mesmo. Já no box é diferente. É uma aula voltada para a qualidade de vida e não tanto performance quanto o Puro Treino, né? Show de bola. Vamos falar muito aqui desse esporte, que é uma das modalidades que mais cresce no Brasil. Mas antes a gente tem que falar dos nossos patrocinadores, que fazem tudo isso aqui acontecer e ajudar aqui. Primeiramente, a gente tem a Chante Massoterapia, que é um espaço, inclusive, tu que é atleta, tem uma rotina de treinos pesado, deve ver lascado aí. Vou te dar um voucher aí de presente para você ir lá relaxar, massagem relaxante, drenagem linfática. Tem uma desportiva que o cara te alonga todinho, tu sai lá relaxadinho. Tem também o Podcast Experience, que é uma comunidade voltada para quem é podcast. Imagina o cara que está começando um podcast agora ter suporte para criar conteúdo de qualidade, ter suporte, tem encontros, treinamentos também bacana. Podcast Experience, e tem a Splash Podcast Studio, que é esse estúdio profissional aqui que você está vendo, com todo equipamento de qualidade, microfones, câmeras, um ambiente aqui que você pode fazer vários cenários com sofá, sem sofá, com mesa, vários tipos de mesa. Então você quer gravar seu podcast, seu curso, seu videoaula, vem aqui pro Splash Podcast Studio. Cara, toda vez que a gente começa... Aí eu vou te interromper rapidinho, né? Na hora. Que você falou aí da parte de massagens, isso é importantíssimo. Eu dou um exemplo normalmente do carro. Um carro você usa, né? Você lava e aí você faz uma revisão. E assim é com o corpo. Você precisa usar, que é o treino, e você precisa descansar e você precisa fazer a revisão. E essa revisão é uma massagem relaxante, é uma parte... Soltar a musculatura, Soltar a né? musculatura, um alongamento e outras coisas mais, né? Alimentação e tudo. Mas a massagem é importantíssima, seja ela relaxante ou até com a parte de fisioterapia, né? Massa. E a gente sempre começa também o nosso papo na boa, Rafael, a gente tem um parceiro que é um cara que também se chama Rafael, e ele sempre faz um presente pro nosso convidado. Vamos colocar na tela aí, ó. Ver se tá parecido aí, ó. Acho que tá muito mais forte aí, ó. Isso é quando tá na competição, aí você tá no pump, né? Olha, ó, Touch and Go aí na camisa, levantando os pesos. A gente vai falar muito também de musculação e crossfiteiro. O Rafix, cara, ele tem um trabalho que é bem bacana. Além de fazer esses desenhos, caricaturas da galera, ele te transforma em boneco de papel. Tu vira tipo um Ken, uma Barbie com uma caixinha, fica bem bacana. Quem quiser ir lá no Instagram dele, Rafix Paper Toys, o trabalho dele é bem bacana. Depois eu vou te disponibilizar aí essa arte aí, que é o nosso card na boa, beleza? Animal. Então, cara, antes de começar para falar do esporte em si, eu queria entender como é que tu chegou nessa modalidade, que eu te conheço desde moleque, já passou pelo futebol, pelo vôlei, outros esportes. Como é que, de tantas modalidades que tu foi conhecendo, o CrossFit te pegou agora nessa fase da tua vida? O CrossFit, cara, me pegou numa fase que eu não estava mais atuando como educador físico. Eu estava com uma empresa de assessoria de imprensa junto com minha mãe, eventos, comunicação, você bem conhece, né? E aí eu estava tocando essa parte administrativa da empresa, quando um colega meu chegou para mim e falou: Rafael,
eu tenho certeza que eu vou te trazer de volta para a educação física. Aí o cara, como? CrossFit. Me explica mais. Tu nunca tinha ouvido falar? Nessa época, não. Isso era por volta de quê? 2010? Entre 10 e 2011. E aí ele começou a me apresentar e falou, ó, vai lembrar um pouco o funcional, porém utilizando a movimentação que não está tão habituado aqui, como o levantamento de peso olímpico, que você vê nas Olimpíadas, a parte de atletismo, a parte de ginástica artística, e por aí vai. Então ele trabalha 10 capacidades físicas e aí você vai trabalhando isso numa aula, variando durante a semana, e eu tenho certeza que você vai gostar. Me levou para fazer um treino, me levou para fazer outro, comecei a treinar, a entender, a estudar a metodologia, corri para fazer logo a minha Mas primeira... já tinha onde fazer aqui? Ou tu só via pelos vídeos da internet com esse teu amigo? O CrossFit foi difundido pela internet. Certo. Então, começou a ser difundido pela internet, você pegava os treinos no site da CrossFit e replicava em algum espaço que você tivesse. Nesse início não tinham boxes oficiais, tinham pequenos estúdios com equipamentos ainda não tão apropriados e a gente ia se moldando aos poucos, comprando material, vendo na internet, se capacitando. E aí isso foi rapidamente difundido, mas aí paralelamente eu já corri para fazer o primeiro curso, que foi o Level 1, e aí já voltei capacitado, já voltei querendo montar o boxe, e aí é só a história que a gente vai contando aqui. E já que tu falou de Level 1, hoje tu é Level 1, Level 2, né? Como se fosse, trazendo para uma arte marcial, é como se fosse as graduações, não é isso? Isso. E o CrossFit vai até qual? Na parte de sala, né? Normalmente as pessoas vão até o Level 2 mesmo. Quando a pessoa quer entrar para dentro da empresa CrossFit é uma empresa, ele não é um esporte, é uma marca, né? É uma né? marca, exatamente. Sim. Aí você vai para o Level 3, que aí é onde você entra para o staff para poder ministrar aula para as pessoas que querem entrar no CrossFit, né? Entrar fazendo o Level 1. Então eu fui até o Level 2 nessa parte de capacitação. O Level 1 é como se fosse a introdução ao CrossFit, a forma de aplicar um pouco a metodologia, você entender como é que ela funciona. E o Level 2 é um aprofundamento disso, mais aprofundamento de sala de aula. Como você prescrever os treinos, como você dividir esses treinos numa semana e como você vai aplicar a metodologia para os seus alunos, desde a parte de entrada de sala até a saída da sala. A gente abriu uma caixinha de perguntas pra galera ir mandando algumas perguntas, tirar dúvidas aí do CrossFit. Muita gente, quem é leigo no assunto e só vê o que vê nas redes sociais, mistura muito CrossFit, o esporte, com a empresa que você falou. Seria correto a gente falar que o CrossFit é uma modalidade, é um esporte? Porque assim, por mais que seja uma empresa, o nome meio que virou domínio próprio do esporte, apesar de que não é todo mundo pode usar. Até vou perguntar isso. Então a gente considera o CrossFit um esporte, uma modalidade, uma metodologia? Como é que é correto a gente tratar do CrossFit? O CrossFit ele é uma marca, né? Certo. E aí dentro dessa marca você tem a metodologia CrossFit. E aí isso é aplicada e replicada independente do nome, né? O nome é oficial, CrossFit, ele é utilizado, você paga o royalty e utiliza ele como você faz uma franquia de outra marca, né? Certo. E aí você usa o nome oficial no seu box. Porém, a metodologia ela é replicada independente do seu nome, né? Que aí é como a gente fala, exercícios constantemente variados, e aí você pega esses exercícios e faz uma combinação deles e aplica a metodologia. Tem muita gente também que faz a distinção, a confusão de cross-training para crossfit. O crossfit, como a gente está falando, é a marca. O cross-training seria a galera usando sem estar habilitado na empresa ou não tem nada a ver isso? Na verdade, o cross-training são as pessoas que até são capacitadas, mas eles não pagaram os royalties para usar o nome oficial. Né? Não significa que eles são menos capacitados. Eles apenas não estão afiliados à empresa para usar o nome propriamente dito. Por exemplo, tem muitas pessoas que têm um Level 1, têm um Level 2, mas não achou benéfico pagar o royalty para pregar o nome CrossFit na empresa. Entendi. Tá? Então, assim, isso... em tese, não muda a capacidade da pessoa. A experiência que ele já teve, o conhecimento que ele teve, né? As habilidades e tudo. Agora, entra com outra partida, tem esse mesmo box que é montado, é bonito, mas tem um estagiário dando aula. Então, esse é o contraponto que você tem que ter. Tem que ter cuidado com o profissional que está à frente do box, mais do que o nome. E fazendo a comparação bem esdrúxula com a musculação, né, que muita gente compara, cara, eu quero começar uma atividade física, faço musculação, mas é chato pra caralho, detesto a repetição, é sacal. E eu acho que um dos grandes fatores do crescimento do CrossFit foi isso, né? Por tirar essa
rotina tão chata de um treino de musculação, né? Tanto a rotina chata quanto a união de grupo. Você vai numa sala de aula, aí tem 10, 15, 20 pessoas, e aí você faz o seu grupo se motiva, o seu grupo combina para você ir treinar. E isso faz com que você se empolgue e consiga ter uma rotina melhor e mais agradável, né? Diferença da musculação. As pessoas acham que vou fazer musculação para ficar forte, vou fazer crossfit para emagrecer. Não é bem assim, porque as prescrições do crossfit, ele tem as suas fases, né? Então, ela vai ter uma fase que ela tem a hipertrofia. Então, você vai fazer exercícios mais parecidos com a musculação. Vão ter fases que você vai trabalhar a capacidade metabólica. Então, você vai trabalhar exercícios mais voltados para isso, entendeu? Entendi. Depende muito do que o cara quer, né? Se o cara quiser só, eu quero manter meu shape. Eu não sou gordão, mas também não sou magrelo, eu quero só manter o shape. Vai pro CrossFit e ele tem os níveis de intensidade para ele só manter lá o shape dele. Agora, se ele quiser ganhar massa, ele vai para outros treinos. É mais ou menos assim? Também, mas assim, o fator principal para você ganhar massa muscular, ou para você manter, ou para emagrecer, é a sua alimentação, certo? Então, você vai treinar forte e aí você vai manter sua alimentação. É claro que tem exercícios mais específicos para você ganhar massa muscular para emagrecer. Porém, não é só correndo que se emagrece e nem é só fazendo musculação que se fica forte, né? Hoje em dia até tem muita gente falando sobre a lenda do aeróbico para perder peso, né? Tem gente que diz que esse é mito, mas fazer só aeróbico, não. Você tem que mesclar com outros exercícios e dieta, né? O importante é o equilíbrio, né? Você conseguir fazer uma parte de hipertrofia para ter um ganho de massa muscular. Quanto maior a massa muscular no corpo, maior o seu metabolismo, então mais gasto calórico você vai ter. E mesclar com a capacidade aeróbica também para trabalhar em outras zonas do metabolismo, né? Que é, a gente costuma falar, para trabalhar numa zona oxidativa, para poder oxidar, trabalhar na zona para queimar a gordura. Eu lembro que eu acho que a única experiência que eu tive com o CrossFit na vida foi contigo lá. Eu fui fazer alguns treinos no teu antigo box e foi engraçado, galera. Quando eu fui fazer o primeiro treino lá, todo mundo já levantando o seu peso, né? Aí o Rafael foi e me entregou um cabo de vassoura. Faz aqui esses movimentos. Tá tirando onda, né? Eu na academia lá, eu tava um pouquinho melhor na época, eu levantava os pesos na academia de musculação. Me dá aí um peso. Ele, não, bicho, vai com o cabo de vassoura, só liso. Fiquei puto, mas fui fazer, né? Meu irmão, no outro dia eu tava todo quebrado porque tava exercitando músculos que eu não costumava exercitar, não é isso? Isso. E tem um costume também da postura, da consciência corporal. E aí, do recrutamento motor do seu corpo, associando as musculaturas em conjunto, que é o trabalho que você, por exemplo, vai tirar uma barra, um bastão do chão e você vai trazer ele para o ombro. Então, você não vai isolar a musculatura ficando só em pé, fazendo só uma remada e botando a barra no ombro. Você vai fazer um trabalho de força e potência. E aí, a gente costuma falar que esse trabalho é bem mais efetivo para você trabalhar em geral, né? Na musculatura geral. Ele não isola a musculatura. Apesar de também, em certos tempos, a gente fazer esse trabalho mais isolado que lembra a musculação. Porque quem é acostumado com musculação, você vai lá, hoje é dia de perna, aí o cara vai lá treinar só perna. Hoje é dia de bíceps e peito, sei lá. E você isola a musculatura. No CrossFit não tem muito disso. Tu vai trabalhar o teu corpo todo. O princípio base de divisão do CrossFit, a gente costuma falar, para ficar fácil o entendimento, é de empurradas e puxadas. O que é isso? Você, quando vai tirar um peso do chão, você puxa o peso para ficar em pé. Quando você vai empurrar, você empurra o chão. Então, você levanta o peso. Vou dar um exemplo. Na barra fixa, né, que você puxa a barra para cima, você puxa o seu corpo. E aí, no agachamento, você empurra a barra para cima. Então, a gente costuma fazer essa divisão, seja ela na parte de ginástico, que é o trabalho no ginástico, seja ela na parte de peso, ou seja ela na parte de multifuncional, né? Um exercício mais complexo. Por exemplo, a gente chama de snatch, que é o movimento que você tira a barra do chão, entra em um agachamento com a barra acima da cabeça e fica em pé. Entendeu? Então, é como se fosse aquele levantamento olímpico. É o levantamento olímpico, exatamente. Certo. Esse que eu dei referência se chama snatch. Snatch. No CrossFit. E, bicho, a gente vê que tem muitos benefícios da modalidade, da metodologia diferente da musculação. Um desses a gente falou aqui há pouco tempo, que é o senso ali de comunidade, o senso de time, de equipe. Na academia tu vai lá e treina sozinho, fica escutando o fone, não fala com ninguém às vezes e pronto, vai embora. Por isso que às vezes é tão sacal. Então, em esportes coletivos que o CrossFit pode ser considerado um esporte coletivo ou individual, tem esse benefício da galera criar o time, a equipe do boxe e tal, mas fora esse, quais são os outros benefícios da modalidade, da metodologia do CrossFit? Pronto.
O CrossFit, no dia a dia, ele é um treino individual. Você chega lá, então a sua capacidade física vai dizer o seu rendimento, a sua intensidade, a sua carga. Mas existem competições ou treinos programados pelo treinador que podem ser em equipes. Você vai, se inscreve em trio, em quarteto, e aí você pode participar de um torneio. Ou vamos dizer que em determinados dias, ou num sábado, que é um aulão, você faz um treino em grupo, certo? Então, essa parte de grupo, ela pode ser prescrita em uma aula, na competição, e aí o grupo de social, né? Que aí é outra parte que você também ajuda a dar uma motivada, né? Vira quase uma família, né? A galera fala de quase uma seita, né? A pessoa fala. Não gosto do termo seita, mas mas quando a gente fala assim, brincando. Mais tarde a gente vai falar de tretas e memes aí, a gente fala mais disso. Mas vira uma família, como tem a galera do jiu-jitsu, que é a família do jiu-jitsu. Então, cada das modalidades que a galera se identifica, né? Total. Falando um pouco mais dos benefícios, né? A musculação, a gente sabe que um dos grandes benefícios é a hipertrofia, você crescer. Ou, dependendo dos tipos de exercícios, você emagrecer. No CrossFit você também tem tudo isso, mas quais são os outros benefícios que a gente consegue achar nessa modalidade? Show. Normalmente a gente costuma falar que o CrossFit trabalha em 10 capacidades físicas, né? Dentre elas, a capacidade aeróbica, cardiorrespiratória, força, mobilidade. E aí você consegue agrupar essas modalidades e aí você consegue ter uma resposta fisiológica maior do que fazer somente um tipo de como é que eu posso dizer? De intervenção no corpo, né? Você vai para a musculação, normalmente você vai buscando hipertrofia. Normalmente. Por quê? Porque se você quiser ficar mais seco, você vai treinar, mas o que você vai mudar é a alimentação. Certo. Né? Normalmente é assim. Eu não vou ficar mais forte. O que é que você vai começar? Você vai para um suplemento alimentar, você vai aumentar seu gasto, seu consumo energético, seu consumo calórico, e aí você vai para a hipertrofia. Quer emagrecer e muda a alimentação. No CrossFit, também dessa forma, mas você vai ficar apto a realizar um outro esporte. Vou dar um exemplo. Hoje em dia não compito mais, mas aí eu treino CrossFit, hoje em dia não mais para competir, eu treino muitas vezes na turma, grande maioria, para poder surfar com qualidade, ou para poder velejar com qualidade, ou bater uma bolinha com qualidade. Então, ele vai me deixar apto a isso. Claro que não é o esporte específico, mas ele te ajuda a completar o esporte específico. Por quê? Porque você vai correr, capacidade aeróbica. Por quê? Você vai saltar numa caixa, potência. Por quê? Você vai agachar, força. Você soma esses três, vai dar um combo para te melhorar para outra coisa. Eu acho uma das coisas impressionantes que eu senti na prática quando eu fiz as aulas experimentais é realmente a questão da consciência corporal, que você às vezes na musculação ali, tu tá concentrando tanto um esforço num tipo de movimento que você não sabe a força real do teu corpo como um todo. Eu acho que no CrossFit você tem essa sensação que o corpo como um todo, né? Não só um músculo, só uma coisa, né? E aí eu costumo falar para as pessoas o seguinte, que no CrossFit os movimentos eles partem do centro, que a gente chama de core, para as extremidades. Core, abdominal, lombar, oblíquos, né? Essa região do glúteo. E isso vai te dar uma base forte para tu realizar o movimento em conjunto. Por isso que a gente foca tanto em deixar o core forte para tu trabalhar a postura e tu realizar o movimento em conjunto. A postura, a gente pode dizer que é uma das coisas mais importantes, se não a mais importante da modalidade? Eu costumo falar que é a técnica, porque você tendo a técnica como fator mais importante, a postura já está dentro da técnica. Vai encaixar, né? Exatamente. E, assim, das grandes polêmicas que tem por aí, desde o aumento da modalidade no Brasil, a galera perguntando se o CrossFit é para todo mundo. A gente vê, recentemente eu entrevistei também o Thiago Carvalho, que é um dos caras do beach tennis aqui, um coach beach tennis, também já foi atleta, já foi campeão brasileiro e tal, vice-campeão brasileiro, e eu tava perguntando para ele por que teve essa febre do beach tennis, e ele falou, cara, é porque todo mundo pode fazer, desde a vovozinha e tal. No CrossFit não tem muito isso, ou tem? Qualquer pessoa pode fazer? Tem. Como eu disse no começo, é o seguinte, o CrossFit chegou aqui, até pelo marketing do CrossFit mesmo, com pessoas fortes, fazendo movimentos difíceis, pegando cargas imensas, né? E isso assustou todo mundo. Aí as pessoas iam no CrossFit, eu acho que eu vou precisar fazer uma musculaçãozinha e correr antes de entrar no CrossFit. E aí se vendeu por um tempo dessa forma.
Que era só os atletas do 300 lá, Raul. Exatamente. As pessoas muito fortes, muito preparadas, e foi amedrontando. Aí o próprio CrossFit viu que errou nesse marketing delas e foi voltando para CrossFit para todo mundo. Só que se você for pegar a base do CrossFit, você consegue enxergar que é para todo mundo. Por quê? Porque apesar de uma aula ser coletiva, a adaptação é individual. Esse é um dos nossos lemas lá do box. A gente costuma, quem vai escutar o podcast vai lembrar dessa frase, porque eu uso demais. Por quê? Você vai chegar, como você disse, eu treino, eu vou pegar um peso pesado, porque eu já estou habituado para isso. Você chega e você mesmo disse, você pegou um bastão. Eu vou ficar dolorido e você ficou dolorido com o bastão. Então, a sua evolução vai ser individual. Cabe ao professor ter esse feeling, né? O feeling do movimento que ele vai aplicar, do quão ele vai aplicar e da adaptação. O treino é prescrito para uma pessoa que não precisa de adaptação. Porém, a pessoa vai ser... a gente vai adaptar para a pessoa fazer com qualidade o movimento e a partir disso ela vai evoluir, entendeu? E tu falou um pouco do marketing, né? De como o CrossFit se posicionou. Porque primeiro ele se posicionou, mostrou a cara, o que era, as potencialidades, o que podia acontecer. Depois ele viu que ele queria alcançar, ele já estava quase num teto ali, eu quero alcançar mais pessoas. Tô falando de negócio também, de business, né? Sim. Então vamos dar para ser para todo mundo. Então foi um reposicionamento de marca. Isso foi de quanto tempo para cá tu acha que sentiu que aconteceu isso? Há uns 3 anos, mais ou menos. Acho que coincidiu mais ou menos com a época da pandemia. Eles começaram a CrossFit em casa e junto com isso eles foram transitando para esse público que estava em casa, mais sedentário e tudo, ou não tinha box para treinar. Eu acho que se posicionou mais ou menos na mesma época, talvez um pouco antes. Sim. E assim, uma coisa que eu já ouvi gente falando, talvez não é da área, mas eu acho que é besteira falar que o cara que criou essa metodologia, ele meio que era do treino funcional, só que ele foi atrás de pegar peso. Porque o treino funcional você usa só o peso do seu corpo, mais ou menos assim, e o CrossFit teve o acréscimo de peso. Ou isso é uma total besteira? Não, assim, o funcional que foi difundido aqui, né? Funcional para você, normalmente você vai na praia, aí salta umas barreiras, né? Corre na areia, talvez com alguma bola, com pouco peso. Mas o CrossFit não deixa de ser um funcional. Qual é a diferença? Para você realmente chamar um exercício físico de funcional, significa que ele vai trabalhar as funcionalidades do corpo. Consciência corporal, né? que já então, falou. Aí, uma das coisas funcionais, força, você trabalha a força. Potência, trabalha potência. Mobilidade, trabalha mobilidade. Capacidade física, capacidade aeróbica, perdão. Então, você tem que trabalhar isso, e aí você, quanto mais capacidades, mais funcional fica. Não é que um não seja funcional e o outro não seja, entendeu? É só aplicar as funcionalidades o máximo possível e com a melhor qualidade possível. E, cara, quem acompanha um pouco das redes sociais e gosta de YouTube e acompanha, ou já ouviu falar dos campeonatos, que a gente vai falar mais na frente dos campeonatos, dos CrossFit Games, que chamam, né? Mas é impressionante como virou uma febre mundial. Ou foi uma coisa em alguns países, ou foi realmente a nível mundial, tu tem noção disso? No Brasil cresceu pra caralho, de uns anos pra cá, mas pelo que eu vejo desses campeonatos, a gente vê que é atleta do mundo todo mesmo competindo, né? Eu não tô muito atualizado com os números em relação à quantidade de boxe, mas eu creio que o Brasil seja o segundo ou terceiro do mundo. Eu sei que os Estados Unidos é o primeiro. Sim. E aí eu acho que até o Brasil já passou para a segunda posição. Se difundiu no mundo todo, né? Na Europa a gente tem grandes atletas. Na Austrália a gente tem a campeã do mundo, se eu não me engano, ela está no 6º título seguido. É mesmo? Teve o campeão, teve o segundo colocado esse ano. Então, assim, é o mundo todo, sim. Só que a diferença é que no Brasil, ele chegou muito forte em quantidade de boxe. Mas se capilarizou, né? Isso. Foi para todo canto. Mas em relação à quantidade de atleta de alto rendimento, ele começou a ficar mais visualizado a partir de 3 anos para cá. Porque o CrossFit, ele aqui no Brasil, ele como é que eu posso dizer? Ele trouxe uma perspectiva de esporte para as pessoas que não praticavam. Uma novidade. É uma novidade. Porém, as pessoas aqui não tinham muito costume de fazer treinamento de alto rendimento, né? Para competir mesmo. Sim. Então, assim, hoje, como o CrossFit se transformou em uma modalidade muito, muito estudada, com equipe técnica ao redor muito forte,
Se você pegar uma pessoa com 20 anos, ela já tá velha pro esporte. Igual o esporte de futebol. Sim, ginástica olímpica, a menina com 25 anos já é uma idosa para ginástica olímpica, né? Isso. Aí os atletas mais novos, né? Tô falando aí mais ou menos em 2013 começou a se difundir de verdade, que começaram novos nessa idade e aí agora estão começando a aparecer no cenário mundial, né? E a nível assim de alto rendimento de atletas, já estou antecipando aqui o negócio das competições, mas tem uma idade que a galera fala, cara, meu irmão, a idade útil de um atleta de alto rendimento no CrossFit é até tanto. Dá para perceber isso? Não, claro que seja uma posição, mas que dá para se perceber? Normalmente a gente pode comparar com os esportes de alto rendimento em geral, né? Você atinge uma maturidade pelos 26 anos. Mas hoje em dia, 20 anos nós temos atletas na elite mundial e aí você também tem 30, 31, 32 anos também na mesma elite competindo de igual para igual. Por isso que eu digo que se assemelha muito a um jogador de futebol que começa a sua carreira ali nos 16, 18 anos, vai até os 36, vai, mais ou menos em alto rendimento, né? E, cara, uma dúvida que é uma dúvida minha que eu vejo claro que dependendo do seu objetivo, mas no CrossFit o cara tem a obrigatoriedade de descansar, o cara pode treinar todo dia. Porque uma das dúvidas que eu vejo, até falei do meu cunhado, que na pandemia ele também montou o boxe na casa da mãe dele lá, porque os boxes estavam fechados, e ele treinava todo dia. E o cara se arrebentar ou não, também todo esporte é assim, se você treinar todo dia, você pode se arrebentar. Mas o senso comum, o que é bom no CrossFit você fazer? 2 vezes, 3 vezes na semana, todo dia? Como é que é essa visão? O CrossFit no box, ele é feito para você poder ir todo dia, né? Tanto pela variação de intensidade, vai ter um dia que você vai correr muito forte, 1.000 metros. Vai ter no outro dia que tu vai correr moderado para fraco, 2.000. Isso vai depender da intensidade e do volume de treino que você dê, né? É claro que você não vai correr uma maratona todo dia, né? Para ficar claro. Então, você fazendo uma variação de exercícios e de estímulos, sim, você consegue treinar todo dia. É claro que a primeira coisa que você tem que fazer é escutar o próprio corpo. O sono ficou diferente do normal. Você sentiu mais fome do que o normal. Você está se sentindo mais cansado? Você também precisa escutar. Você não precisa se obrigar. Um desequilíbrio, né? Exatamente. Isso falando de boxe, né? Certo. Falando da parte competitiva, o ideal é você seguir uma planilha de treinamento e cumprir uma meta. Porque saúde é diferente de performance. Sim. Uma coisa é você trabalhar para a sua saúde, para a sua qualidade de vida, para ter uma melhor disposição, tanto no CrossFit para o trabalho ou para realizar outro esporte, e diferente do CrossFit esporte, que você tem que cumprir uma meta, e aí essa meta faz você melhorar a sua performance. E né? pode pagar um preço, por exemplo, de qualquer esporte, né? Assisti recentemente um documentário daquele do Ronnie Coleman, né? Que o cara foi por, acho que mais de década, o campeão de fisiculturismo, um dos maiores, o cara mais forte do mundo, só que agora ele tá com as pernas totalmente debilitadas, o cara quase não anda mais, ou seja, tá pagando preço alguns anos depois, né? Exatamente. Assim como o futebol americano, muitas pessoas na década passada tiveram problema na cabeça por conta do impacto, sim. Né? Claro, o alto rendimento traz seu custo, vai né? trazer o seu custo, não é saúde. Tu estava falando que usa também o CrossFit como um esporte complementar para os teus outros esportes e vice-versa, né? Tem muita gente que faz isso porque assim o CrossFit já demanda muita energia, muita força, mas como tu falou, te ajuda em outros esportes. Tem muita gente que pratica outras modalidades e faz CrossFit também e as duas coisas casam. Normalmente as pessoas que vão praticar CrossFit e começam a se viciar, eles esquecem dos outros esportes, né? Sim, sim. Mas sim, porque, como eu disse, você vai ter mais disposição, você vai estar com o corpo mais forte, o corpo mais ágil, com mobilidade melhor. Então você vai estar mais apto a realizar um esporte com mais segurança, tendo em vista que você vai trabalhar a musculatura para ela ficar mais forte. Essa musculatura mais forte, ela vai proteger mais a tua articulação. Então isso vai fazer com que diminua o índice de lesão. Então, se você treina numa quantidade razoável por semana, 3, 4 vezes, de 7, né? Então, é mais ou menos 50%, 55% aí da semana, sim, vai sobrar dia para você fazer esporte. É claro que você vai mesclar. Por exemplo, no dia que você você vai jogar muito pesado... Vai jogar um futebolzinho ali 2 horas, às vezes pesado, uma rachinha, e no outro dia tu não vai correr 1.000 metros. Exatamente. Aí vai depender do tipo de treino, né? Porque a gente encaminha o treino para o aluno antes, então ele vai saber o que ele vai treinar no outro dia. Então ele pode ter
esse balanceio, né? Esse equilíbrio aí. Ah, corri demais. Não vou. E a gente lá também é flexível em relação a isso. Por exemplo, nós temos um espaço que você pode utilizar para fazer um fortalecimento extra, né? Fazer um velho e bom supino, Sim. uma remada. Então, nós temos um espaçozinho com Que alguns... se o cara sentir que precisa, meu irmão, tô precisando melhorar aqui a força no peitoral, o cara vai lá fazer o supino para dar uma força no peitoral, para fazer aquele movimento melhor, sei lá. Exatamente. Né? Eu costumo chamar isso de exercícios acessórios. Certo. São exercícios que vão assessorar o seu movimento final, né? Claro que na musculação ele é tido como um movimento para você isolar, né? Supino, mas eu costumo usar eles como um acessório. Ele complementar o movimento que você está fazendo. E pra galera que tá assistindo, que nunca pisou num box, né? Só viu o que vê na rede lá. Como é que é uma aula normal? Se você pudesse dizer, ó, por exemplo, eu vou dar um exemplo. A gente já jogou futebol em seleção e tal. Tem lá um alongamento, aquecimento, depois tem uma parte tática lá no futebol e depois vamos pro coletivo. Como é que funciona uma aula normal do CrossFit? Na aula normal, eu costumo De dividir ela geral. em 3 etapas. Primeira etapa, mobilidade, aquecimento e ativação. O que é isso? Mobilidade, você deixar o seu corpo mais com flexibilidade, uma mobilidade melhor para realizar o movimento, né? Ativação, você vai ativar, você vai ligar a musculatura. Então, normalmente a gente ativa geral, né? Você faz um aquecimento geral. E com isso, você vai preparando o seu corpo para outra etapa. Essa outra etapa a gente chama de parte técnica. Nessa parte técnica, nós podemos trabalhar um exercício novo, ou seja, você vai aperfeiçoar uma técnica em um movimento, né? Ou para trabalhar um período de força. Você pode fazer agachamento com carga, né? Ou fazer as duas coisas. Fazer um aperfeiçoamento com progressão de carga, né? Então, nós chamamos de parte técnica, que nela está englobado o movimento que eu posso fazer o skill, que é uma habilidade, como falei. Ou o cara vai aprender ou vai melhorar essa habilidade. Isso. Vamos dizer que você está indo na primeira aula e aí você vai aprender os passos básicos de um movimento. E aí, vamos dizer que uma pessoa que já faça, eu vou dar uma quantidade X para realizar por um tempo, melhorando a qualidade desse movimento. Então, a gente chama isso de parte técnica. Mas se for força, eu vou te ensinar o padrão legal de agachamento e a pessoa que já faz, ela vai fazer o padrão de agachamento com carga. E assim, eu fico tentando visualizar, porque também, como eu já participei de outros esportes, mais nos coletivos, talvez tenha uma dificuldade nisso, nesse raciocínio que eu vou fazer. Porque quando você pega uma turma lá, sei lá, que tem 30 pessoas, tem gente que tá com já tem um nível corporal bom, tem gente que é sedentário. Então, cara, o professor, o coach, ele tem que ter um feeling muito bom para saber o que fazer. Porque se ele mandar o mesmo exercício para todo mundo, vai dar ruim alguma hora, né? Mas aí, nessa parte técnica, por exemplo, nós temos o passo a passo. O que é o passo a passo? Você vai fazer uma evolução do movimento até chegar no movimento final. A gente chama de educativos. Então, são partes do movimento, às vezes, do movimento. Né? Por exemplo, vai ter gente que não vai conseguir nem ficar em suspensão na barra, pendurado, né? Sim. Vai ter gente que vai conseguir balançar. Vai ter gente que vai balançar e conseguir puxar ela até a altura do queixo. Então, isso vai fazer com que você faça uma evolução. Os educativos. Então, cada pessoa vai conseguir fazer um educativo, eu vou dificultando esses educativos e cada pessoa vai ficar no nível desse educativo. Sim, então, eu vou fazer uma adaptação baseada nessa pessoa. Apesar da aula ser coletiva, adaptação individual. E tu que já tem vários anos de prática aí como coach também, acho que uma das coisas mais difíceis de controlar é o cara, principalmente o cara que chega novo lá, ele fica querendo se comparar com um cara que já tá ali 5 anos de treino, aí o cara quer fazer igual. Como é que faz pra chamar o cara aí? Calma, vem cá, pega pela mãozinha e fazer isso aí. Isso é muito importante, porque eu vou dar um exemplo do apoio de frente. Apesar da pessoa vir da musculação, faz um supino pesadão, ela não tem muita consciência corporal. Ela não vai conseguir fazer um supino. Não vai conseguir fazer um apoio de frente, uma flexão, em volume. Então, você precisa, sim, mostrar sua posição de coach, de head coach, e orientar de forma a ele entender que é melhor para ele fazer primeiro a técnica, primeiro a qualidade de movimento e depois o volume de carga ou de repetição. Sim. Então, o coach tem que ter esse feeling. Por isso que a gente vê, às vezes, e como era uma novidade para todo mundo, no Brasil, teve muito cara que talvez não tinha nenhum level 1 lá e foi ser treinador, não sei se pode ou não, mas ensinava errado e começou a ter muita lesão. Aí veio aquela galera querendo falar mal da modalidade e tal.
mas muito por causa do treinador ou não aconteceu isso? É até interessante falar isso daí, porque às vezes não é o treinador, às vezes o... Tá tranquilo? Não, tá, pode falar. Às vezes o aluno busca o imediativo. Às vezes não, quase sempre, né? Busca o Sim. imediatismo. Então o que é que ele quer? Pular a etapa. Sim. E aí na pulada Que de atalho, etapa, às vezes, né? vai pular a etapa, o que é que acontece? Quer fazer no vai, quer fazer de qualquer jeito. Acha que carga é mais importante do que técnica. E isso é um ponto que eu bato muito na tecla. Eu prefiro ver você tendo uma evolução gradativa por um período longo de tempo, e ver você com 60, 70 anos conseguindo agachar para pegar alguma coisa ou brincar com seu filho ou neto, do que você não vai, com 3 anos você está com problema no joelho, você está desenvolver uma inflamação no corpo. Então, é isso, você tem que ter um pouquinho de pulso firme, né? Sim. Não é o mais vendável, vou ser bem sincero, mas eu bato nessa tecla e prefiro ter esse tipo de metodologia. E no CrossFit, assim, o mercado próprio se regula ou tem muita treta entre boxe, a galera, porra, velho, tá ensinando coisa errada aí, vai lascar a galera e acaba sujando o nome da modalidade. Todo esporte tem isso, né? Vai no jiu-jitsu, no futebol, sempre tem essas questões de técnica. Por exemplo, no jiu-jitsu tem as escolas, né? O CrossFit é como se fosse uma escola que tem a sua metodologia. Então, quem não tá seguindo ela tá usando o nome dela, mas tá sujando o nome dela. Então rola essas tretas aí contra os boxes? Na verdade, a maior treta são nas competições, né? Que aí você monta o seu time ou um atleta principal vai... Pra outro Não, nem outro sim. boxe. Vai na competição, aí ficam as torcidas. Mas as tretas são mais por aí. As tretas na metodologia não tem tanto porque a gente não consegue acompanhar visualmente, né? Sim. Você está administrando seu box, aí você conhece as pessoas que iniciaram, troca uma ideia no grupo de WhatsApp, troca alguns estudos e tudo, mas assim, diariamente não tem como a gente acompanhar, né? A gente escuta falar alguma coisa ou outra, mas não tem como ter um parâmetro mesmo disso daí. E assim, claro que você recomenda você ter uma rotina para o cara ir treinar lá. Mas existe aluno teu, o treinador, que o cara vai um dia na segunda-feira ele vai de manhã, na terça ele vai 10 horas da noite. Isso acontece ou no CrossFit o cara tem que ir só na aula dele, no horário dele? Não, ele pode escolher o horário, não tem problema. Tem vários alunos que treinam 8 horas da noite e no outro dia 5h45, porque ele chega de uma viagem, aí vai no de noite. Aí vai no de manhã do outro dia, porque viaja depois do meio-dia e não teria tempo, né? E eu tenho um aluno que ia sábado e segunda e passava a semana fora. Então, o importante é conseguir se mexer e ter um equilíbrio, né, de treino, né? E, cara, a gente também já viu, com certeza já viveu isso na pele, mas no começo, acho que hoje em dia nem tanto. Quais são, o pessoal fala que no CrossFit se machuca muito e tal. Hoje em dia, quais são os principais cuidados que qualquer pessoa que vai começar tem que ter para começar na modalidade? Primeiro, paciência, porque são movimentos complexos em parte, não todos, né? Tem movimentos que você já vai ver na musculação, com movimentos como corrida, como pedalar, mas você tem que ter paciência, porque vai chegar uma hora que você vai ter a sua evolução, você vai ter o seu objetivo. Você não pular a etapa e compreender o que o coach está lhe dizendo para você conseguir atingir o objetivo é fundamental. Porque você, às vezes, você fala aquele negócio, né? Como se ele fosse bom, ninguém dava, né? Mas, assim, a gente está lá no papel de ensinar. E aí, o aluno, apesar de querer ter uma evolução rápida, tem uma parte que ele tem que dar uma freada, tem que dar uma pensada, tem que ter uma paciência para poder realizar a prescrição de acordo com o nível dele, né? Você vai no médico, o médico te prescreve lá um medicamento, tu não questiona. Você não vai pular etapa, você não vai tomar 2 daquele. Né? Então é mais ou menos por aí. Se você tratar como um medicamento, você vai entender que você vai ficar bom naquilo que você está tratando. Sim, sim. E assim, eu falo isso porque recentemente até teve um acidente aqui em Fortaleza com um atleta, né? Que a galera, eu vi muita gente pregando o esporte para Cristo, mas, por exemplo, se eu for jogar futebol, jogar futebol e eu rompi o ligamento do joelho, é uma lesão gravíssima, ninguém fala nada, é normal. Mas foi lá o que aconteceu. Não precisa nem citar nomes, mas foi ao teu ver, foi uma falha do aluno ou foi um descuido? Foi querer superar o limite dele que ele não podia?
Foi um vídeo pesado, né? Bem pesado. Aparentemente, eu vi o vídeo uma vez, porque é realmente muito pesado, e aparentemente... Eu vi ele desfocado, velho, achei exato, pesado, exato. imagina às vezes na hora. Cara, aparentemente um erro técnico. Só pra contextualizar a galera que não viu o vídeo, né? Se até tu puder explicar melhor. Posso sim. Ele pegou uma barra com peso, né? Ele tirou do chão, botou no ombro, e do ombro ele arremessa para cima da cabeça. Que é um movimento normal. Um clean que você bota no ombro, e um jerk, que é você botar do ombro para cima da cabeça. E quando ele foi posicionar a barra para cima da cabeça, a barra não encaixou direito e ele teve que fazer na força, e aí ele perdeu a força, né? Se eu não me engano, a barra caiu na cabeça dele. Realmente é um acidente muito feio, mas, assim, é uma coisa que a gente não quer que aconteça com ninguém, claro. Mas, por exemplo, eu tenho conhecimento, de 2014 para hoje, 2 acidentes graves. Mas que repercutem pra caralho na Claro, mídia, né? exatamente. Tu acha que a galera querendo matar o esporte ou querendo falar mal? Porque acidente no esporte, cara. Acidente no vôlei, no futebol, em jiu-jitsu, o cara se lasca em todo Porque não é assim, né? Notícia ruim corre rápido, né? Tem isso daí. E a outra coisa, eu lembro muito bem das pessoas da geração passada falavam que a musculação era isso, né? Sim, Lembra sim. que a musculação não podia, Era evitava o crescimento, década de fazia 80, mal, né? Que chamava poli. E assim, tudo que é novo gera desconfiança e aí eu acho que é mais por aí do que pela lesão propriamente dito, né? Sim, sim. E por que diabo que CrossFit é tão caro, mano? Tem muita gente que fala isso, acho que você já ouviu, claro, né? A gente sabe que tem toda a técnica, o conhecimento do coach, do boxe e tudo, mas trazendo uma comparação para uma academia que o cara investe nos equipamentos, às vezes uma esteira daquela é 30 pau, né? E por que o CrossFit é tão caro? Mata a galera na unha dizendo, meu irmão, explica por que CrossFit não é caro. Cara, assim, hoje em dia tá bem mais acessível. O meu primeiro box, para vocês terem ideia, o meu ticket médio era R$500. Sim, certo? Mensal. Hoje em dia caiu para, deve ser mais ou menos uns 250, vai. Você consegue bons boxes com esse valor. Mais box, mais demanda e tudo. Agora é o seguinte, a esteira é tanto, né? Aquela máquina é tanto. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Um remo daqueles, vocês devem já ter visto, um remo de CrossFit, chama remo indoor, ele é 15 mil. Vai, só para você ter uma ideia. Mas não vamos falar de material, não. Vamos falar de capacitação. Sim. Cada capacitação dessa que eu fiz é aproximadamente $1.000, né? E geralmente não é aqui, tu tem que ir para outros cantos, às vezes normalmente, viajar. exatamente. Eu aqui em Fortaleza eu só fiz uma capacitação. Todas as outras foram no mínimo em São Paulo. Tu disse que foi até no Havaí uma capacitação lá, Uma capacitação foi uma das melhores que eu fiz, não pelo local também, mas pela capacidade técnica do curso muito boa, que se chama CrossFit Futebol. Inclusive, não tem mais dessa capacitação, mas é uma capacitação que ele te ensinava a planejar, te ensinava muitas coisas esportivas, né? Porque o CrossFit Futebol é voltado para o futebol americano. Entendi. Então, ele meio que te ensinava a prescrever e a lidar com os tipos de atletas diferentes, né? Porque o futebol americano tem várias Tem alas. Um defender, tem um cara que tem que ser leve para correr. Exatamente. Então, isso ajudou bastante. Então, para você ter uma ideia, eu tenho 10 dessas. Tu é doido. Cada um $1.000. Então, aí, vamos lá. Pega o professor, não desmerecendo ninguém, claro, porque... Sim. Mas pega um professor bom de musculação e pergunta quantos cursos ele tem mais ou menos no valor. Então tem isso, né? É um valor agregado, então, né? Do conhecimento técnico, né? Claro. Mas pode ter certeza que hoje você consegue bons profissionais e um bom boxe de CrossFit por menos de R$300, com certeza. Sim. Então não é uma coisa mais tão cara como era antigamente, porque estava no início, tinham poucos, até oferta e demanda normal, Exatamente. né? Show de bola. Vamos falar um pouquinho dos campeonatos, que eu queria entender como é que funciona. Eu já vi alguns e entendi um pouco, mas algumas coisas eu não entendi. Então eu queria entender. Existe o campeonato da CrossFit, que é a CrossFit Games, que é como se fosse a Copa do Mundo do CrossFit. Copa do Mundo do CrossFit. Mas também existem os campeonatos locais que os boxes organizam para se conhecer e para competir entre si. Me explica como é que é esse mundo dos campeonatos do CrossFit aqui no Brasil. Pronto. Como você disse, o CrossFit Games, né, é a Copa do Mundo. Né? Então, como ele é uma marca, é um campeonato dele. Né? Então, é anual? Como é? Anual, e só ele pode usar esse nome e fazer esse campeonato, né? Mas e sempre tem uma sede também, ou são várias ao mesmo tempo? Normalmente, a final é em Madison, se eu não me engano, e aí lá vão os melhores dos países, né? Entendi. E os que foram classificados pelas
eliminatórias. Aí essas eliminatórias são por região. Acontece Os boxes, as regiões que tem os parceiros oficiais vão organizar, é isso? Exatamente. Por exemplo, teve a classificatória sul-americana foi feita no Brasil. Pronto. A classificatória da Ásia foi feita em outro canto, Entendi. entendeu? E aí, nos Estados Unidos, que é maior, foi feito em mais regiões. Então, em cada continente vai tendo uma sede para fazer a qualify, né? A classificatória para levar fazer para o maior. E trazendo para cá, nós temos um torneio CrossFit Brasil, o maior torneio local Brasil, né? Sim. E aí ele conseguiu esse nome porque ele era o dono do box CrossFit Brasil, né? O Joel. E aí ele conseguiu esse nome. Hoje em dia você não pode mais filiar-se com o nome de local. Aí ele botou o torneio CrossFit Brasil porque é o torneio do box CrossFit Brasil, né? E aí ele pôde usar esse nome e aí é o maior torneio que tem aqui. Aí ele também tem classificatórias. Nos estados. Na verdade, por regiões. São 5, né? Aí tem a do Nordeste, tem a do Sudeste, do Sul, e aí ele faz essa classificatória, e aí os melhores de cada região se juntam e fazem a final, normalmente em São Paulo. E aí, para eu entender, no campeonato lá, o que é priorizado de ser analisado? É a resistência do cara, a velocidade, o endurance, o que é mais visado? Porque, pelo que eu vi, como eu sou leigo, é como se fosse um treino do dia a dia, o WOD que chama, né? Isso. Workout of the Day, né? Exatamente. O WOD feito num campeonato e tem suas métricas que for mais rápido ou não. Como é que funciona o campeonato? É exatamente isso. O WOD a parte, a cereja do bolo que a gente costuma falar. E aí no campeonato, você tem que fazer normalmente em menor tempo, né? Ou o máximo de rodadas em um determinado tempo. Ou o máximo de carga de determinado movimento. E sempre observando as técnicas e posturas, você não pode fazer de qualquer jeito. Que uma das críticas que eu já vi de pessoas de outros esportes falando que vai ver lá vai ver o campeonato, aí o cara tá fazendo aquela de qualquer jeito e tal. Isso é um problema grave. Então, mas tem que fazer aquilo dentro do que é a normalidade de um treino de vocês, porque senão o cara pode acelerar e vai fazer tudo errado. Mas olha só, técnica vai te fazer um movimento melhor, vai te fazer um volume melhor. Nas competições mais locais, o que é que vale? Na verdade, em todas as competições, o que é que vale? Você validar o movimento. O meio do caminho, que é como você fez isso, não importa tanto na competição. Entendi. Se é benéfico ou não, Pro né? corpo é outros 500. Outros 500. Por quê? Porque a gente está falando de competição. Certo. Então, na competição, por exemplo, no agachamento, qual a obrigação do agachamento? Você quebrar uma linha de 90 graus, que a gente chama de quebrar o paralelo, ou seja, passar da linha de 90 graus e ficar em pé em extensão completa. Ou seja, se o cara ficar meio assim, se já no não meio conta. do caminho ele enrola as costas para ficar em pé, na competição isso não importa. Certo, Tá? entendi. Porém, se ele tiver uma qualidade técnica aprimorada, isso vai fazer com que ele consiga um melhor volume e um gasto energético até menor. Menor, ele vai fazer mais vezes, porque tá fazendo dentro da técnica limpinha, que chama, né? Mais ou menos, você tá fazendo técnica limpa, vai fazer mais vezes sem sentir o corpo, sem o seu corpo pedir arrego, como diria assim, né? Exatamente. Aí eu vou te dar um exemplo aqui rapidinho de um WOD, para tu entender como é que funciona a competição. Eu posso prescrever fácil, flexão, pô de frente, abdominal e agachamento, certo? Aí vamos dizer que você vai fazer 5 rodadas disso. Abdominal, agachamento, abdominal, pô de frente. E aí 5 minutos para fazer o máximo de rodadas. Quem fizer mais rodadas, levou o primeiro nesse tipo de treino. Vamos dizer que nessa mesma competição, você aí fez 5 minutos de treino, aí agora você vai fazer 10 rodadas por tempo. Sim. Então você vai fazer 10 rodadas o mais rápido possível. Não vai importar o tempo. Eles deixam um tempo limite lá só para poder as pessoas não passarem um dia, claro, né? Mas eles vão estar agora 10 rodadas por tempo. Entendeu? Então, são duas formas diferentes do mesmo tipo de exercício. Claro que eles não vão botar o mesmo treino para fazer na mesma competição. Então, normalmente a competição ela varia entre 5 a 7 workouts, ou seja, treinos. E aí varia entre 2 e 3 dias, normalmente. E o Mundial é diferente. O Mundial você faz 4, 5 dias de competição. É outro nível de treino, outro nível de competição. São 13 workouts.
é bem diferente. E, cara, trazendo assim para o dia a dia mesmo, a gente falou muito da parte técnica, da história aqui do CrossFit. Algumas curiosidades assim do CrossFit que eu acho bacana, queria que tu contasse pra galera. Vou dar um exemplo, que eu soube porque conheço algumas pessoas que fazem. Por exemplo, meu cunhado lá, no dia do aniversário, ele chega lá no box, tem que pagar, como é o nome do... Burpee. Tem que pagar não sei quantos burpees da idade, né? Tem esse tipo de resenha, né? O que mais curiosidades do CrossFit que tu acha legal contar pra galera? Bom... Como essa? Porque você que realmente cria uma família, né? Cria uma comunidade, a galera, todo mundo se zoa, todo mundo cobra, cara, vamos lá e tal. Isso é bacana no CrossFit, que eu acho muito bom, que outros esportes às vezes não tem. O básico é chegou atrasado, paga burpee, né? Muita pessoa falava isso. Isso vai se perdendo um pouco com o tempo, porque ficou mais comercial, as pessoas chegam já cansadas. Aí dá um atraso no trânsito, a pessoa ainda tem que pagar burpee, a gente foi abolindo isso. Sim. Mas normalmente chegou atrasado, paga burpee. Antes era uma regrazinha, antes era um mais... O burpee, pra quem não sabe, é aquele exercício do capeta, né? Que, meu irmão, quem nunca fez, faça 2 aí pra ver se você nunca fez, faça 2 ou 3 pra ver se você não fica tonto. O burpee você tá em pé, você deita no chão o mais rápido possível e fica em pé o mais rápido possível. É mais ou menos isso para você dar um pulinho, não, visualizar. O pulinho é a extensão do corpo, né? Certo. O pulinho é para facilitar essa extensão. Certo. E outra curiosidade é a parte do magnésio. O magnésio é um pozinho branco que você passa na mão. Sim. Que veio da ginástica olímpica, do levantamento de peso olímpico. Né? Levantamento de peso olímpico, da ginástica, você vê eles passando um pozinho na mão. E aí a gente tem aluno que a gente costuma falar que ele passa tanto magnésio na mão que ele passa magnésio até para ir beber água. Então, o cara tá saindo, vai fazendo exercício. O magnésio fala que é pro copo não deslizar. Cara, vamos falar um pouco sobre os memes, os comédias do CrossFit. Tem muita coisa. Uma vez eu acho que eu escutei um áudio, eu achei hilário. Com certeza tu escutou esse áudio de um cara, não sei se era um goiano, um mineiro, indo a primeira vez num box CrossFit numa aula. Não sei se tu já escutou esse áudio. Provável que sim. O cara disse, ele é um áudio ele contando pra família, pros amigos. Cara, eu cheguei lá, primeira coisa que eu percebi, todo mundo sem camisa. Que porra é essa? Eu gordinho, como é que eu vou ficar sem camisa lá? Que é uma coisa, uma tradição muito do boxe, né? Aí depois eu vi lá os exercícios na parede, tudo em inglês. Fudeu, porque eu não entendo porra em inglês. É WOD, é burpee, não sei o quê. E aí ele tirando onda, e aí ele disse que foi fazer o burpee pela primeira vez, e o professor, o coach, mostrou pra ele, e aí ele, cara, isso é fácil, né? Porque quem vê, pensa que é fácil pra caralho. Aí ele foi fazer, ele, meu irmão, no 8º eu pensava que a Marília Mendonça tava em cima de mim, porque eu não aguentava mais, e caralho, esse áudio é muito hilário, velho. E assim, e tem muitos memes que acontecem por aí, envolvendo sexualidade, né? As frescuras. Até quem tá sofrendo mais hoje com isso é o beach tennis. Não sei se tiraram essa carga de vocês e jogaram pro beach tennis. Mas tem muito disso por aí mesmo. Já sofreram muito com isso? Cara, já. Inclusive, tinha que era com carro, né? Renegade, CrossFit e o pendrive. E o Copa Stanley. E Copa Stanley, exatamente. Então eles associavam muito isso daí, né? Fazer essa ligação aí. Quem tem Renegade faz CrossFit, pendrive, Copa Stanley. Sim. Tirava muita onda que com certeza passou um pouco pro beach tênis, sim. Cara, passou total pro beach tênis. E se o cara faz CrossFit e beach tênis, então aí lascou. Complica. Né? E, não sei se tu viu lá em Recife, teve porque vocês têm muito um costume, que tem um box, tem um espaço, né? Só que você precisa correr e geralmente você vai dar uma volta no quarteirão com a galera. Essa foi a melhor. E isso eu lembro quando eu jogava vôlei no BNB, já tinha isso. Ó, vai dar uma volta no quarteirão. Aí pronto, beleza. Só que popularizou muito com o CrossFit, né? A galera até tirando onda. Pô, os caras pagam pra correr na rua. Mas lá em Recife, foi em Recife, foi? Acho que sim. A galera tava num barzinho lá, que tinha mesa na rua, e lá veio um grupo de CrossFit correndo, meu irmão. A galera pensava que era arrastão, saiu todo mundo correndo junto, sem pagar conta, foi muita putaria. Depois até voltaram lá, alguns dias depois, a galera do boxe, pra fazer uma reportagem lá. Mas sobre isso também tem muita onda, mas em todos os esportes tem, porque foi novidade, né? CrossFit ainda é novidade. Tem o quê? 10 anos no Brasil? Ainda é uma novidade, tem mais ou menos 10 anos aqui. E realmente é muito engraçado, porque tem até um humorista que ele brinca muito, que se chama Gustavo, ele começou a ficar famoso com essas brincadeiras de CrossFit. Foi. Por exemplo, você vê como diferenciar o nível desse aluno no box, né? Aí Sim. você vê o aluno iniciante, aí ele chega lá com a munhequeira, uma proteção de punho, chega com joelheira, com cinto, com fone. De camisa. Com camisa, todo colorido. Aí você vê um aluno que a gente chama de RX, né? Que é o aluno já avançado. O que é que significa o RX? O RX é o... As palavras, não é uma abreviatura de alguma coisa? Normalmente a gente não usa pela abreviatura. O RX é o aluno... Como se fosse um experiente, um atleta de competição.
Normalmente o RX é que não precisa de adaptação. Né? Tu me pegou nessa sigla aí, mas aí normalmente é Skilled, iniciante, né? Que é o que está iniciando. O Skilled, que é o que já iniciou, mas ainda está aprendendo os movimentos. O intermediário, que é a pessoa que já faz algumas coisas. E o RX é o que não precisa de adaptação. Né? E aí, voltando para isso daí, é isso. Aí ele tá cheio de adereço e tudo, e aí é todo colorido, e aí compra todas as marcas, e aí ele brinca muito com isso. E depois o cara vê o RX, o cara tá só com a bermuda lá, sem camisa, sem cinta nenhuma, porque já aprendeu e tal. Já tá aprendendo, tá forte. E uma coisa que é importante, né, nisso aí tudo, é que mesmo tendo esses níveis diferentes, a gente consegue dividir isso direitinho, a gente consegue ter um grupo legal, a gente consegue numa aula abranger a pessoa iniciante, a pessoa avançada, isso não tem problema. E lá no box é uma característica que eu mencionei, vou falar de novo, a gente não tem esse costume de tirar a camisa por qualquer coisa, não, galera muito fortona. A gente tem um pouco mais daquela cultura de realmente ser por qualidade de vida, né? Desmistificar que é só pra gente nova, preparada. Então, nosso box, a CrossFit Touch and Go, ela tem muito disso. Então, você consegue ver lá pessoas que nunca treinaram na vida e o primeiro esporte foram lá. Pessoas que, no máximo de tempo que tinham ficado no esporte, eram 3 meses e estão lá há 3 anos, né? Que é o nosso tempo de boxe. Então é isso. Então a gente consegue desmistificar um pouco isso e a gente prega muito isso lá. É massa, porque assim, na minha cabeça eu acompanho isso de longe, mas eu já tinha sentido essa questão que tu falou de tirar essa imagem, um rebrand da marca de maneira geral do esporte, porque antes vendia só pro cara super atleta e tal, ser super atleta depois, não é para todo mundo, mas dentro do teu lado deve ter os caras que são os casca grossa, que também tem um dia que o cara deve treinar só com os casca grossa, é que nem, eu sempre gosto de comparar, né, com o jiu-jitsu, o cara vai, como é que chama? Fazer um rala. Fazer um rala, o cara não quer pegar, o cara é roxo, é preto, não quer pegar os pangaré, ele vai treinar com os caras que é do nível dele, né? Tem muito isso também, né? Tem muito isso, ou com o nível dele ou um nível acima para tentar evoluir, né? Sim, para o cara estar acompanhando. Isso, exatamente. E tretas com outras modalidades, existe isso aí? Já aconteceu? Porque eu vejo muito mais por causa de meme, né? Não sei se chega a ser uma treta, a galera da musculação tirando onda com o cara do CrossFit. Tira onda porque realmente... Principalmente de bodybuilder, né? É porque é o seguinte, todo mundo vai querer vender o seu peixe como o melhor. Sim. Essa é a primeira coisa, né? E segundo... às vezes as pessoas falam para polemizar ou para ter mídia. Sim, né? Vou falar isso aqui e tal, já tenho aqui meu respaldo, não sei o que, eu vou falar aqui, vou ser crítico e vou defender o meu aqui. Mas tem espaço para todo mundo, né? Isso é fato. Se você se adapta mais com musculação, faça musculação, ela vai lhe fazer bem. Se você se adapta mais ao CrossFit, faz CrossFit, ele vai te fazer bem. Não, eu gosto de uma coisa mais movimentada, né? Eu gosto de uma coisa mais parada. A diferença do CrossFit para mim, você consegue trabalhar a hipertrofia, você consegue trabalhar as outras capacidades físicas e dentro do CrossFit você pode fazer a hipertrofia da musculação. Sim. É claro que você não vai trabalhar a quantidade de máquinas que tem na musculação, mas os exercícios livres, como supino, como agachamento, a gente chama de deadlift, mas é o levantamento terra, né? Peso, levantamento morto, remada curvada, bíceps, tríceps. E a gente tem também algumas polias, pelo menos no meu box eu tenho algumas polias que remetem a máquina de polia, né? Então, assim, você pode fazer isso como um acessório ou como um treino. Claro que tudo você pode moldar para poder atingir o seu objetivo, né? Uma das tretas que eu já vi, mais de mulheres falando, brincando às vezes, dizendo que assim, o cara que tem um corpo da musculação, aquele corpo grandão e tal, mas não chega a ser bonito, mas o cara do CrossFit, que é o cara sinistro lá, o cara parece aqueles caras lá do 300, lá do filme 300 lá, que é um esporte que mexe com todo o corpo e vai definir, vai dar hipertrofia. Então, é um ganho de massa, é um ganho de shape diferente, né? E aí tem gosto pra tudo, claro, mas a mulherada eu acho que gosta mais. Espero que sim, né? Mas, assim, qual a vantagem? Eu costumo falar dando exemplo de outros esportes. Você pega um jogador de futebol, ele vai ter aquela perna forte, ele vai ter o abdômen, ele vai ter a definição corporal geral. Você pega um nadador, né? Você pega um corredor de 100, 200 metros, você pega um jogador de basquete. Claro que se você pegar cada um dos que eu disse, eles vão ter uma característica individual do esporte. O jogador de basquete vai ter um braço mais forte, o jogador de futebol vai ter a perna mais forte. Então você pratica o esporte, você fica definido pelo esporte, as características do esporte vão mostrar mais no seu corpo, claro.
Mas no CrossFit, essa é a parte de vantagem. As características do esporte vão ser bem distribuídas no teu corpo. Então, é por isso que você costuma ver as pessoas do CrossFit um pouco mais definidas, né? Elas não podem até não ser tão volumosas quanto um cara que faz musculação forte, né? Um bodybuilder ou uma pessoa que treina bem pesado. Em volume de treino, em volume muscular, né? Quando você olhar. Mas, se duvidar, até a força do praticante de CrossFit, por ele trabalhar muita parte de força, pode ser até maior. Ele pode não ter o volume muscular visual. Sim, entendi. E assim, tu tá com 10 anos aí de prática? 10 anos. 10 anos de prática. Assim como outros esportes, eu acredito que nesses 10 anos já sentiu algumas evoluções, talvez nas regras ou na prática. Vou dar um exemplo, né? Na década de 80, 70, jogavam vôlei no 6-0, no 4-2. E aí foi evoluindo pro 5-1. Tem evoluções do esporte. Hoje o futebol tem mais substituições, tem VAR e tal. Tu acha que o CrossFit nesses 10 anos teve algumas evoluções e tu acha que ainda vai mudar muito ou é uma coisa que tu acha que já está estabelecida as práticas? Olha, as mudanças de regras eu acho um pouco difícil de ter porque são padrões de movimentos. Padrão de movimento normalmente não muda. O que é que eles podem mudar em relação a sempre no Mundial, eles ditam um pouco da tendência do movimento que vai vir, né? Por exemplo, no Mundial agora que teve esse ano, eles ditaram um movimento que as pessoas não tinham costume de fazer. Eles tinham costume de fazer em um ângulo e eles mudaram, que é você virar de cabeça para baixo e fazer uma flexão de braço, plantar a bananeira, né? Você encosta o pé na parede e você faz uma extensão de braço aqui. Certo. E aí eles fizeram o contrário. Você virava e ficava com o rosto de costa para a parede. E eles no Mundial ditaram a tendência de você fazer com o rosto de frente para a parede. Porque você fica mais ereto, talvez, né? Na verdade, a angulação não muda porque você está na vertical. O que vai mudar é o ângulo o ângulo de apoio mesmo, sabe? Sim. Então, assim, eles ditam algumas tendências de movimentação. Agora, padrão de movimento e regra, eu acho que vai se manter. Massa, show de bola. Cara, passou uma horinha rápida aqui batendo esse papo aqui, a gente podia bater muito mais, mas queria perguntar para ti, vamos colocar aqui as redes sociais dele aqui na tela pra galera seguir ele. Tem o teu Instagram pessoal, que você fala além de CrossFit, que a gente vai colocar aqui, e tem também o do box e da consultoria. Queria que tu falasse um pouco de cada um que a gente vai colocar aqui. Vai passando aí, Lucão. Tem o Instagram pessoal dele, que é Rafael Santos, né? É @Rafael _ o Santos é abreviado, porque já devia ter outro, você meteu só as letras, né? E aí, esse é o teu pessoal. E aí falou muito, estamos na época de política, falou muito de política lá. Aí depois a gente vai combinar um episódio só pra falar disso, viu? Vou chamar uma galera pra gente bater uma mesa redonda aqui. Vou gostar. Passa aí, Lucão. E aí tem o do box, né? CF Touch and Go, né? CF de CrossFit, né? De condicionamento físico. Certo. Lá tem um contato lá do WhatsApp diretamente para ter informações do box, né? Clicou, já entra direto nas informações. A gente quem estiver escutando aí, você pode vir a semana toda treinar para conhecer o box, conhecer a metodologia, conhecer as aulas. Então, vocês estão convidados aí para vir. Show de bola. E do puro treino, que a gente falou pouco aqui hoje, queria que tu falasse um pouco mais, né? Que tá colocando lá planificação, clínicas. Pelo que eu entendi, por exemplo, no Beach Tennis, clínicas é aplicar uma coisa num box para ensinar, como se fosse um seminário, né? Isso, exatamente. Performance, consultoria esportiva. Fala um pouco mais do puro treino. Rapidinho, o box coletivo, né? Aulas coletivas, e o puro treino são planificações online e clínicas presenciais, né? Quando eu fiz a transição de box, eu era gestor de um box, e aí quando eu fiz essa transição, eu fiquei aplicando essas clínicas e cursos pelo Nordeste, né? Eu fui em vários locais aí, e aí isso permaneceu durante muito tempo e as pessoas começaram a procurar meu trabalho online e eu comecei a fornecer essa planilha. Uma planilha voltada para quem quer algo mais do que o treino de boxe, né? Clínicas. O cara não tá só na recreação, ele quer dar um passo a mais. Quer dar um passo a mais, quer competir, quer... Ou até mesmo só melhorar o rendimento dele. Sim, mas principalmente para quem tem tempo de treino. Eu quero melhorar o rendimento. Beleza, só melhorar o rendimento, mas você tem tempo disponível, aí precisa de um tempinho a mais. Em vez de ser 1 hora tradicional, você vai até 2 horas. Então, clínicas voltadas para as capacidades que eu tenho, né? Então, eu quero melhorar a parte de levantamento de peso olímpico. Aí a gente faz uma clínica voltada para isso. Não, eu quero melhorar meu movimento ginástico. A gente faz uma clínica voltada para isso. Não, são quantos dias, quantas horas? Então, a gente faz esse trabalho aí também individual. Show de bola, show de bola. E
a gente falou muito de crossfit, mas a vida não é só crossfit, né? A gente até brincou que tem gente que vira quase aceito, mas é porque quando forma a comunidade ali, pega na veia, meu amigo, é do surf, é do futebol, qualquer coisa. O crossfit tem muito disso, né? Muito. Tu que já vive outros esportes, por que tu acha que é tão forte no crossfit? Justamente por conta dessa união de grupo, né? Você treina lá no grupo, ó. O grupo, ele é tão... como é que eu posso dizer? Ele é unido. E aí, por quê? Você vai no mesmo horário, aí você vai treinar, e aí no treino, como eu disse, apesar de ser um treino, quem é que vai fazer mais rápido? Aí começa a competir. Tem as microcompetições. Exatamente, começa a ter os desafios. Sim. Começa a ter, opa, rapaz, aquele cara evoluiu, eu vou evoluir. Então as pessoas vão ficando meio que bitoladas a tentar evoluir, a tentar pegar o adversário, a tentar treinar melhor. E aí vai um puxando o outro e eles vão melhorando em si. E aí acaba que, pô, tu fez enquanto, e acaba aquela juntando. competição saudável, Exatamente. Né? Que provavelmente devo ter também em outras modalidades aí. Com certeza, com certeza. Mas fora o crossfit, o que mais que tu gosta de fazer? Eu sei, porque eu te conheço desde de moleque, mas fala pra galera o que mais que tu gosta de fazer além do crossfit. Cara, ultimamente surfar bastante, velejar e ler. Tô começando era uma coisa que eu tinha dificuldade, eu gostava muito de ouvir, né? E aí... Já usava audiobooks? Exatamente, gostava muito de ouvir e agora eu tô me policiando a ler mesmo. Tanto para poder você... Quando você lê, você acaba que você não consegue ultrapassar a etapa, né? Então você começa a se policiar, a estar vivendo aquele momento da leitura. É diferente de ser um áudio aqui, aí o áudio vai passando, você vai fazendo outra coisa, você acaba que não se concentra, aí faz outra coisa. E aí eu tô começando a fazer isso daí. Parte de... Uma bolinha nunca mais jogou? Esporte de alto nível de lesão, né? Futebol. Pois é, o futebol até arrisquei. A gente jogava um racha por muitos anos, né, galera? Eu bati um racha com o Rafael, era na segunda-feira, né? Segunda-feira. Tinha dia que saia faísca. Esse aqui é tão competitivo que na hora do racha lá, se não jogasse direito, ele metia a sola. Foi uma das melhores épocas, né? Porque era um racha, apesar de ser disputado algumas vezes, era um racha completamente sem compromisso. E a gente tinha um horário mais flexível, então a gente às vezes se estendia, comia uma coisa depois, chegava em casa 1h da manhã e tudo. Que época maravilhosa. Eu vou até te cortar um pouquinho, coisa que tu não sabe. Eu vou contar uma história aqui da época que a gente era de colégio. Essa foi muito boa. A gente saiu pro recreio e aí o Eric levou um perfume muito fedorento. Eu acho que ele estava até vencido, sei lá. E a nossa sala já era de ar-condicionado, né? E aí, cara... Ele encharcou essa sala com esse perfume. Era insuportável. E aí, quando a gente voltou pra sala, que a gente foi entrar, a galera não conseguiu. Eu era o olho coçando, o pessoal voltando pro corredor. E aí, justamente nesse dia, eu ia passando o diretor fazendo a vistoria das salas. E aí, foi aquela suspensão na certa. Cara, minha ficha era extensa no colégio. É porque eu pegava muito ar da galera de vocês. A galera vai lá e faz. Eu era muito trouxinha. Depois, quando eu cresci, eu me liguei disso. Mas aí eu peguei essa suspensão junto contigo. Essa aí foi junto, né? Brother, eu sempre gosto de terminar aqui com meus convidados, fazendo um bate-bola, aquele bem bate-bola, que o que eu perguntar aqui, o que vier na cabeça, tu já manda aí. É a primeira coisa que vem na cabeça, certo? Um bate-bola rápido. Pode ser? Vamos tentar. Vamos lá. Um hábito. Me pegou agora com hábito, viu? Porque eu não tenho um hábito fixo. Não ter um hábito fixo é um hábito, né? Tu deixa... Por exemplo, tu não se programa para ir dar teu treino. O surf é um hábito. Por exemplo, rotina... tu começou a ler agora, é um hábito. Pronto, né? Mas é assim... Não tem rotina, é diferente. É assim, eu tenho a minha rotina diária, eu não considero como um hábito, que é a rotina meio que forçada, né? Sim. Você tem as aulas... Mas um hábito, cara, tu me pegou, viu? Show. Vamos pular. Já que falou que tá começando a ler mais, indicação de um livro que tu gosta pra galera e qualquer um. Pode ser de qualquer tema, de crossfit até... Cara, eu vou indicar com certeza 1984, de George Orwell. Porque, cara, a política tá em alta aí, né? Então, assim, é uma coisa que eu gostaria de falar. Que as pessoas ultimamente estão acostumadas a falar somente o que lê no rodapé da notícia, né? E aí toma isso como verdade absoluta, aí você fica meio que sem argumento. Porra, aprofunda teu conhecimento. As pessoas são acostumadas a trabalhar lá com, por exemplo, você pega um educador físico, ele é muito bom na educação física, muito bom na aula, aí você lê lá o rodapé e você acaba se direcionar um pouco a uma outra área, né? Então, assim, esse livro é muito legal para você ter um
um senso crítico, É um né? clássico, né? É um clássico. Exatamente. Acho que todo mundo deveria ler também. Exatamente. E se tu fosse indicar um filme, uma série, ou um podcast, alguma coisa que na tua cabeça aí que foi marcante, livro, filme ou podcast? Cara, filme... Eu sou muito ruim de nome, mas tem um que tá na minha cabeça mais recente, que se chama Anonymous. Eu gostei muito desse filme. E aí eu me peguei também numa série que cara, aquela é do avião, Do avião que some? do avião que some. Depois volta um tempo depois? Exatamente, cara. Eu vi só a chamada, é bom mesmo? Gostei bastante, me pegou, né? Eu É não sou- viagem no tempo ou o quê? Cara, ele ainda... O desfecho dele vai se dar, deve sair agora em novembro. Mas o avião some na tempestade e O depois avião aparece. tá voando e ele some. No tempo real, se passaram anos, se não me engano, 5 Entendi. anos. E o pessoal volta com a mesma idade. Só que aí com o pessoal que chega no avião não passou nada. Então, é como se para a Terra passasse 5 anos e para o avião só passou o tempo de voo. Foi o blip dos Vingadores, porra. Cara, muito legal, mas é muito massa. Show de bola, irmão. Cara, manda uma mensagem final pra galera aí que quer começar no CrossFit, que já admira essa modalidade mesmo de longe e por que ela deve ir atrás e o que ela deve ir atrás no CrossFit. Por que é bom e como é que mudou a tua vida, porque realmente mudou, né? Mudou minha vida porque eu estava até um pouco desgostoso com a parte da educação física, né? E aí isso me mostrou que você pode resgatar a sua vontade de fazer atividade física com diversos movimentos, com diversos... posso dizer... como é que eu posso explicar isso melhor? Dá um estímulo pro cara. Por exemplo, eu que já fiz muito esporte, alguns esportes, você sai daquela coisa sacal e você tem aquela competitividade sadia, então é muito disso, né? Bom, vamos lá. O CrossFit, ele vai te ajudar a desempenhar melhor as suas atividades físicas diárias, né? Você vai trabalhar melhor, você vai dormir melhor. Por quê? Porque você vai trabalhar as capacidades físicas dentro do CrossFit, né? O CrossFit vai te ajudar a ter uma mobilidade melhor, a amarrar um cadastro melhor, a trazer as compras melhor. E assim, junto com isso, tem a parte do grupo, que foi muito mencionado aqui, tem a parte do fortalecimento corporal, tem a parte da capacidade física, seu verdadeiro cardio, né? Então, assim, isso vai te ajudar a melhorar o seu desempenho em outras modalidades, no trabalho e no próprio CrossFit. Acho que isso vai fazer com que as pessoas entendam um pouco o que é viver isso, né? Com certeza. Carimba o selo de qualidade da Box Touch and Go. Galera, foi isso. Então, mais um episódio do Papo na Boa. Para você que tá chegando a primeira vez aqui, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você acompanhar todos os papos na boa que vão rolar por aí. Irmão, mais uma vez, mais um obrigado aí. Eu sei que a rotina, a correria dos treinos é grande, mas obrigado por ter vindo aqui e até a próxima, galera. Valeu! Valeu! Show!